Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Estamos começando o nosso culto de celebração e louvor ao nosso Deus nessa noite. Queria convidar os que estão presentes aqui para ficarem de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Você que está em casa, já vai compartilhando o seu link com outras pessoas, vai convidando para que entrem e acessem esse canal no Facebook, e nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidar você a fechar seus olhos e orar ao nosso Pai. Soberano Deus, nós te damos graças pela vida, pelo ar que respiramos, te louvamos pela salvação que o Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, teu Filho, e te bendizemos pelo teu Espírito Santo, que veio morar dentro de nós, e é aquele que nos ajuda, que nos ensina, que nos fortalece. Ó Deus, queremos dar lugar ao Espírito Santo neste lugar nessa noite. Ajuda-nos, Pai, a oferecer a Ti louvor, adoração, sacrifício vivo dos nossos lábios. O Senhor receba, Pai, a cada coração, cada vida, cada alma que está presente neste lugar, bem como em suas casas ou em trânsito, que o Senhor possa derramar a unção do Senhor, e que a Tua palavra venha de impacto hoje ao nosso coração, e venha nos revelar o Teu querer, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos, te bendizendo e consagrando tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos iniciar com adoração. Convido o Ministério do Louvor da Igreja de Céus Nova Aliança, pastor Ribane, pastor Ronaldo. Vamos adorar ao nosso Deus. Glória a Deus, graça e paz a todos. Nós temos mais uma vez hoje esse privilégio de adorar o Senhor, de poder entoar a Ele louvores e de podermos nos render diante dEle para glorificá-lo, como Ele é o único digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória, e que realmente a glória dEle possa realmente inundar o nosso ser nesta noite, possa inundar este lugar, possa inundar a sua casa, principalmente o seu coração, que o Espírito do Senhor esteja se manifestando em nós mais uma vez, nesta noite, através dos louvores, da adoração e da nossa rendição a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você tivesse a alegria para poder louvá-lo de todo o seu coração. Glória do Senhor hoje aqui, a sua mão se poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a
oferecer o nosso coração como morada do Senhor. Como diz a palavra, que nós somos templos do Espírito Santo, e que realmente essa morada seja fixa do Senhor em nós, que Ele possa ter o comando do nosso interior, nos ajudando, nos auxiliando através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Nós oferecemos o nosso interior como casa, Deus, para que o Senhor realmente governe sobre nós. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Não teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
Nós deixamos essa casa para o Senhor, porque nós queremos muito mais de Ti e menos de nós. E só o Espírito Santo nos trazendo o entendimento da palavra e a obediência mesmo é que nos faz realmente sermos menos de nós e muito mais do Senhor. O Espírito nos ajude nas nossas fraquezas, para que busquemos mais o Senhor e possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não invertendo a ordem que o Senhor nos deixou, mas buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Aleluia! E as demais coisas nos serão acrescentadas. Que tenhamos mais do Senhor em nós, que é algo muito mais importante do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Muito, muito mais de Ti, cara. A justiça
próximo não podem ver, mas nós e o nosso Deus podemos. E também através do fruto do Espírito Santo, que nós vamos eliminando tais comportamentos, tais maneiras de viver e de ser, e vamos incorporando a palavra de Deus dentro de nós, o fruto do Espírito dentro de nós, e vamos sendo guiados por Ele, e assim, quanto mais temos dele, quanto mais temos do Espírito, mais nós vamos sendo mais e mais e mais do Senhor. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constante, a sua glória, e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os homens. A palavra de Deus diz que o Espírito é aquele que nos convence do pecado e do juízo. E muitas das vezes nós mesmos, ainda sendo crentes, muitas coisas ainda em nós precisam ser tiradas e muitas acrescentadas. E às vezes, mesmo conhecendo a palavra, nós somos desobedientes a ela. E muitas das vezes, muitos de nós temos dificuldade em obedecer ao Senhor, principalmente quando se trata de darmos alguma coisa, de darmos o nosso tempo, de darmos a nossa vida, a direção da nossa vida, de entregarmos o nosso dízimo e a nossa oferta também. E isso é uma ordenança do Senhor, está escrito na palavra, no Velho e no Novo Testamento. Jesus não abortou isso, pelo contrário, Jesus também disse que nós deveríamos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Talvez você que está aqui, ou você que está nos escutando nesse momento, que está participando deste culto ainda aqui na sua casa, talvez você tenha dificuldade com oferta, tenha dificuldade com dízimo, de realmente obedecer a palavra de Deus. Que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, possa te convencer dessa verdade que há na palavra, e possa te dar fé o bastante para que você realmente creia nessa palavra e receba aquilo que essa palavra diz por conta da sua obediência. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento e para que abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Então que você creia nessa verdade, que o Espírito te ajude não somente a crer, mas também te ajude a obedecer, que seja rompido agora, em nome de Jesus, todas as barreiras, que sejam libertas todas as prisões que te prendem a realmente obedecer a palavra do Senhor e ser fiel nos dízimos e nas ofertas. O inimigo não quer que nós façamos isso, porque ele não quer que nós sejamos abençoados em abundância, não quer que nós cumpramos a palavra de Deus para que essa bênção não venha sobre nós. Então que o Espírito te dê essa liberdade em Cristo Jesus de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje é mais que nunca um tempo para poder provar a sua fé e a sua fidelidade no Senhor. Então que o Espírito Santo te ajude e que em nome de Jesus você decida e realmente seja fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos uma canção, você que está aqui no templo pode vir ao altar e entregar seu dízimo, sua oferta. E você que está em casa pode adorar o Senhor, pode conectar com os nossos diáconos, pedir o número da conta, se você não está podendo vir aqui, para que você possa depositar o seu dízimo, pode procurar os
sua casa, para que você possa entregar o seu dízimo. Mas tem como você fazer isso. Então que você busque fazer isso e seja fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Não tenha sobre ti como só cuidar qualquer que seja. Pois só destino seria muito para ti. É meu somente meu todo trabalho, e seu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo trabalho, e seu trabalho é descansar em mim. Não temas como enfim, tiveres que tomar decisão. Entregas a mim, confia de todo o coração. É meu somente meu todo trabalho, e seu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite. Que o Senhor possa ministrar poderosamente aos nossos corações através da palavra. E que realmente essa palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração e da nossa mente, e possamos absorver tudo aquilo que Deus tem para nós através da palavra, em nome de Jesus. Oi, som. Ei. A graça e a paz, amados, eu quero convidar aqui o nosso irmão Toninho. Ele passou por uma experiência de receber do Senhor a cura dentro de um processo de contaminação do Covid-19. Ele é um testemunho vivo do poder de Deus para guardar, proteger e livrar seus filhos. Eu gostaria de convidar o irmão Toninho, vem aqui do lado aqui, querido. Pode pegar esse microfone que está aqui na mesa. E vamos ouvir rapidamente um breve testemunho do nosso querido irmão Toninho. Glória a Deus, fazendo uma higienização rápida. Irmão Toninho, por favor. Paz do Senhor Jesus, igreja amada. Então, falando novamente aqui, que eu parece que são tem retorno. Queira de frente. A paz do Senhor Jesus, igreja amada. Glórias a Deus pela vida, glórias a Deus por todas as coisas. Assim que a palavra nos ensina, né? Nós devemos dar glórias a Deus em todo momento, por todas as coisas. Eu estou aqui realmente para falar como Deus me colocou nessa situação. Assim, a gente já estava todo mundo esperando, porque ele está por aí, né? O tal do vírus, eu não falo muito o nome dele, não falava,
gosto muito de falar, e eu falo o bichinho aí, né, o vírus, mas não falo o nome dele. Aí ele está real, é uma coisa real que não tem mais como a gente duvidar e nem ficar pensando coisas infúteis a respeito. Temos que orar, buscar de Deus e agradecer. Nessa semana que eu fui para o hospital, até foi a pastora Ribana, né, que me incentivou por último assim, para ir. Eu estava com 8 dias já, que eu estava com sintomas, né, e quando eu cheguei lá na farmácia para começar outras coisas, outro assunto com ela, ela falou assim: Adão, por que você não vai? Ela me chama de Tânia. Adão, por que você não vai no hospital? Aí no Filadélfia está fazendo. Aí eu tenho um plano, que graças a Deus eu falei assim: sabe que eu vou ir? E saí daqui da farmácia direto para o hospital. Cheguei achando que era muito rapidinho, né? Cheguei lá 11 horas da manhã. E quando foi lá para 5 da tarde, ele me anunciou que eu ia ficar internado. E para mim foi uma surpresa, né? Porque eu não estava com sintoma mais, não estava com febre. Eu tinha tido febre. O sintoma principal que aconteceu comigo foi febre e falta de apetite. Graças a Deus, meu apetite é bom, né? Aí eu cheguei nessa situação lá, no hospital, fiz 3 exames, um deles foi a tomografia, e o médico falou comigo assim: ó, baseado na tomografia, você está com suspeita do corona, e nós vamos estar te internando aqui agora, baseado na tomografia, mas não está positivo, mas nós vamos já te internar. Aí eu falei: tudo bem, vamos lá. Nessa semana que eu ia falar logo no início, era isso, né? Eu estava diante de Deus, assim, na minha mente, que vem, de vez em quando vem, acho que vem para todo mundo, vem para muita gente, um versículo, uma palavra de Deus que fica muitos momentos na mente da gente, né? Aí eu estava nessa semana que antecede, eu estava na mente muito assim de falando: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E aí eu entrei nessa semana toda, antes e durante. Quando eu chego no hospital, eu fiquei nesses 8 dias lá. Cheguei segunda-feira e saí comigo, 7 dias. Então, lá eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus, da palavra de Deus, né, para as pessoas que eu tive contato. Né? Então, teve um moço que lá de Namur, ele, do Beleza, e ele chegou no mesmo dia que eu, umas horas depois. Passaram uns 3 dias, ele me perguntou: ô João, a gente já tinha um certo vínculo, né? Que ele trabalhava na Itapemirim e eu trabalhava no DE, então a gente tem um vínculo assim de transporte. Né? Aí ele falou assim: você teve medo de morrer por causa dessa situação, desse caso aí? Eu falei com ele: senhor, incrível, eu vou ter que falar. Eu já tinha falado para ele, perguntado se ele era evangélico, ele disse que não era, eu já estava falando de salvação dele. Aí eu falei com ele assim: ó, quer ser sincero? Eu não tive medo. Você me tocou agora com essa pergunta, porque eu não tive medo. Nem por momento algum eu não tive medo de morrer. Então, ele aproveitou um gancho da palavra que Deus deu naquele momento, que não vou falar aqui todo, mas preguei para ele sobre a passagem da vida e da morte, né? Da qual Jesus disse, né, que no momento ninguém quer ir hoje, mas nós temos que estar preparados para ir. E aí Jesus deu a entender isso quando ele disse para o Pai, né? Pai, se for possível, passa de mim este caso, contudo, que seja feita a tua vontade. Então o que prevalece é a vontade de Deus, permissão, nem que seja vontade permissiva. Então nós temos que estar buscando de Deus sempre, para estar glorificando o nome dele, como diz a Bíblia em outras passagens, que diz que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória do Senhor. Então eu creio, desde o princípio, antes de ser acometido, eu creio que isso veio, tem um propósito de Deus nisso, a gente buscar glorificar a Ele constantemente, não é por conta de uma enfermidade ou outra coisa. Das dificuldades eu vou ter que transformar em qualquer dificuldade, qualquer alegria, qualquer situação, nós devemos estar buscando sempre, glorificando o nome do Senhor. Essa é que é a mensagem que eu trago aqui hoje, para que a gente não venha ficar temerosos, né? Mas glorificando a Deus, buscando a positividade, buscando a linha de Jesus. Este é o meu pedido, em nome de Jesus, que eu faço para quem está me ouvindo, nos ouvindo. Que
Deus nos conduza, e Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Amém, amado? Deus seja louvado. Aleluia. Bênção. Vejam bem, amados. Todos nós podemos viver essa experiência, e vamos precisar claramente de ter confiança, de experimentar o poder de Deus na nossa vida. E é por isso que nós pregamos a fé, e a fé em Jesus é esse poder de Deus, que para quem crê, opera coisas extraordinárias, curas, milagres, e independente se nós vamos ter que enfrentar a morte um dia. De qualquer maneira, temos que estar preparados, crendo na mensagem do Evangelho, para que, seja agora ou daqui 20 anos, não importa quando, todos nós seremos chamados à glória eterna. E é por isso que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para quem crê. E nós temos que viver nessa fé, e podendo testemunhar, experimentar no tempo presente os livramentos, as bênçãos, as curas, os milagres do Senhor. Mas eu queria hoje, nessa noite, aproveitar e trazer uma mensagem para o teu coração, uma mensagem poderosa, porque o tema hoje, como até anunciamos aí, é o Espírito Santo como nosso amigo eterno, o amigo Espírito Santo. Durante o louvor, cantaram, falaram do Espírito Santo, ministraram sobre o poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele já começa a nos envolver e a falar conosco em cada palavra, em cada testemunho, em cada verso de uma canção, mas principalmente pelo poder da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero ler o versículo 1 capítulo 14, versículo 1, e depois os versículos 16 em diante. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim o texto da palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Amém? Aleluia. Eu quero ler ainda no capítulo 16, versículo 8, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Se você ler, continuar lendo, Jesus vai estar falando de várias ações do Espírito Santo, desde o capítulo 14, 15, 16, 17. Você pode ler esse texto do Evangelho de João, e Jesus em vários momentos vai citar a pessoa do Espírito Santo como sendo aquele outro Consolador. Ele diz: e vos enviarei outro Consolador, porque Ele é o Consolador maior, aquele enviado pelo Pai para revelar o amor do Pai, para nos salvar, para nos garantir morada eterna. Mas Ele disse: não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, e eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar morando dentro de vocês. Amados, essa é a grande obra do Espírito Santo na nossa vida. E nessa noite eu quero falar de 4 funções do Espírito Santo na vida do cristão. Nós temos o maior poder à nossa disposição para viver, experimentar e gozar de uma vida cristã abundante. Então, portanto, podemos nos alegrar, porque, como a pastora Rivane citou aqui, conduzida, creio, pelo Espírito Santo, quando ela fala do fruto do Espírito Santo, que gera em nós amor, paz, alegria, bondade, perseverança, domínio próprio, todo fruto do Espírito Santo, ela citou aqui, porque o Espírito Santo já está querendo falar ao meu e ao teu coração. Amém? E eu quero exatamente trazer a luz para você sobre as funções do Espírito Santo na nossa vida, porque muitas vezes os cristãos, eles veem a Deus
nós sabemos que o Pai se revelou no passado de muitas maneiras aos profetas, aos pais antigos da nação de Israel, e revelou através de cada mensagem extraordinária, mas Deus nunca se manifestou de forma física e presente. Anjos, o Espírito Santo convencendo homens, mas nunca houve a não ser ouvindo uma voz. Ninguém pôde se chegar a Deus. O próprio Moisés desejou ver a presença de Deus, ver o rosto de Deus. Eu disse: Moisés, nenhum homem mortal pode viver e sobreviver. E ele teve uma experiência de ver a presença de Deus passar, e Deus mesmo colocar a mão sobre a frente de uma rocha, para que Moisés não pudesse morrer, com tamanha revelação. Mas olha que coisa extraordinária. Deus então envia Jesus, o Filho. O Pai criou todas as coisas com a presença do Filho e do Espírito Santo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, vamos ver claramente essa ação divina, com o Pai e o Filho e o Espírito Santo operando toda a criação do mundo. O homem então entra em pecado. Deus então faz um plano de redenção para a humanidade, e Deus vem preparando o coração da humanidade para ter a revelação de Jesus. Jesus vem à terra, Jesus se manifesta na terra, e Jesus vem gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, um nascimento virginal. Somente o poder de Deus poderia fazer algo extraordinário, porque era necessário Jesus ser manifestado entre os homens. E no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ter aqui uma revelação de que Jesus vem por essa ação poderosa do Pai. Diz assim a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só um minutinho. Eu gostaria que não houvesse nenhum movimento, porque tira minha atenção, tira meu foco aqui na ministração, por favor, me ajude. Ok, obrigado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Jesus vem e se faz carne e habita entre nós. E aí a missão dele é, no versículo 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus amados, então, quando você vem a Jesus e você tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, e essa obra da conversão em nós é a primeira obra, a primeira função do Espírito Santo, que é convencer o homem do seu estado pecaminoso, convencer o mundo do pecado, convencer o mundo da justiça e do juízo. Três coisas que o Espírito Santo vem para nos convencer: convencer do pecado para gerar fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e para trazer o homem de volta a Deus é necessário o homem reconhecer o seu estado de pecado, porque o pecado é que faz separação entre o homem e Deus. Então, portanto, sem esse convencimento, sem cair nessa consciência no homem de que ele está longe, afastado do Pai, afastado de Deus, e ele precisa se voltar para Deus, ele precisa se arrepender do seu pecado. Então o Espírito Santo trabalha ainda quando estamos no pecado, estamos em trevas. Há uma obra do Espírito Santo trazendo esse convencimento, e é por isso que muita gente ouve essa expressão: fulano converteu, abandonou a vida velha, a vida passada. O que aconteceu? Houve uma mudança de mentalidade, uma mudança de rumo, uma mudança de postura. Foi a obra do Espírito Santo. E é por isso que nós falamos que devemos lançar a semente da palavra a tempo e fora de tempo, porque não sabemos, assim como o semeador, qual vai dar o seu fruto, porque quem faz a obra da conversão é o Espírito de Deus. Então nós temos que crer na ação de Deus, no poder de Deus, que enviou o Espírito Santo para continuar a obra de Jesus aqui na terra. E uma das obras do Espírito Santo é revelar Jesus, é glorificar Jesus aqui na terra, fazendo com que ele seja conhecido entre os homens. Então, quando falamos de um avivamento, nós falamos de manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo, tomando o coração dos homens, avivando o coração dos homens, levando a esse conhecimento do pecado e ao profundo arrependimento, e aí havendo chamado de Deus para que multidões voltem-se para o coração do Pai. Amém, queridos?
Então é obra do Espírito Santo convencer o homem, porque a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 21 e 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Amém, amados? Então, se o pecado é o que traz a condenação, a recompensa do pecado é a morte e a separação eterna de Deus, então a primeira obra do Espírito Santo no coração dos homens é trazer esse entendimento, esse convencimento, essa conversão. E quando nós somos convencidos pelo poder do Espírito Santo, porque essa é uma função dele, eu não posso convencer ninguém. Eu posso pregar o Evangelho, posso dar conselho, posso orientar uma pessoa, mas se eu tenho fé e a palavra de Deus que eu estou ministrando chega ao coração de alguém, aí a obra do Espírito Santo, semelhante à semente quando cai na terra, é necessário que aquela semente morra, e aí o semeador não tem poder nenhum sobre ela, ainda que ele acredite que ele tem visto muitos resultados da semente virar uma planta que cresce e vai dar fruto, mas ele não sabe como acontece. Ele sabe que é um milagre da natureza. Assim também a conversão de um homem, através da mensagem do Evangelho, é um milagre de Deus, é o novo nascimento que é gerado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então por isso que nós não podemos negar a ninguém ouvir o Evangelho de Cristo, ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ser esses mensageiros fiéis, porque o Espírito Santo vai usar essa instrumentalidade de cada ser humano, semeando a palavra, e ele vai gerar esse convencimento. Então a primeira função dele é convencer do pecado, da justiça, para que possamos fazer Cristo voltar ao seu lugar real, da justiça, porque Jesus veio ao mundo, mas Jesus, ele vai assumir uma posição de Senhor de todas as coisas. Então quando ele morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que o Espírito Santo tirou do túmulo e levou ao alto, e ele, ressuscitado pelo Espírito, assume agora um lugar onde o Pai o coloca sentado ao lado do trono, com esse poder para julgar. Justiça feita, porque o salário do pecado é a morte. Jesus vai então e morre ali na cruz, pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. E Jesus então vai pagar esse preço e vai voltar ao seu lugar original, a justiça feita. Então o Espírito Santo quer nos convencer exatamente desse elemento extraordinário e fundamental, que é a justiça divina sobre a nossa vida. Nós temos muita desesperança na justiça humana. Nós às vezes até desacreditamos que os homens tenham uma justiça que funcione, mas a despeito de tudo isso, de toda a incredulidade com a justiça humana, a justiça divina sempre prevalece, porque ela já foi feita, e é obra do Espírito Santo convencer a mim e a você de que a justiça já foi feita, e agora já não estamos mais debaixo de condenação, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo. E não há nenhuma condenação para o que está em Cristo Jesus. E Jesus volta ao trono, e assim como ele mesmo disse aos discípulos, quando ele ascendeu ao céu, saindo da terra, ele disse: todo poder e toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Então depois de ressuscitado, ele volta ao trono, assentado nas regiões celestiais, e agora nos chama como igreja, como corpo de Cristo, a estar sentado e reinando com ele na glória. Olha que revelação extraordinária. Quem pode nos convencer disso? Somente o Espírito Santo. E quando você tem esse entendimento, essa visão do reino de Deus, do domínio de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, e essa obra é só o Espírito Santo que pode revelar ao coração dos homens. Amém, queridos? Aleluia. E do juízo, convencer do juízo, para quê? Para consumar a obra de vitória sobre o príncipe das trevas. No Salmo 110, no versículo 1, eu quero ler esse versículo. Já estava anunciada essa vitória de Jesus sobre toda a obra do príncipe das trevas. Há muitos outros textos, mas eu escolhi este Salmo 110, versículo 1, e eu quero ler com você. Aleluia. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Salmo 110. Louvado seja o nome daquele e vive reino para todo sempre. Diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
Aleluia, um salmo profético, falando exatamente desse reino de Jesus, do seu domínio, do seu governo, do seu poder. Amados, quando nós lemos a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 2, vai falar de um outro modo a fala, mas vai dizer a mesma coisa. E Jesus carregou sobre si toda a nossa condenação, e ali ele quebrou toda a maldição, e ele despojou todo o principado, potestade, dominador do mundo tenebroso, tirando dele o direito legal que havia sobre os homens. Então Jesus triunfou, Jesus teve vitória sobre o príncipe das trevas. Então Satanás já está julgado e condenado. Agora nos resta aguardar o juízo sobre as nações, porque Satanás já é o inimigo vencido. E somente o Espírito Santo pode nos convencer disso. Por isso que é a obra do Espírito Santo o convencimento. Como eu posso entender, compreender, acreditar numa verdade espiritual que me dá uma posição de vencedor? E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra criatura, ou seja, nenhum poder, nem da terra, nem do céu, nem do mundo do Espírito, pode tirar você da ligação do amor de Deus na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem pode nos revelar a profundidade da obra de Cristo na nossa vida. Então Cristo venceu na cruz, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado e nos tornou mais do que vencedores. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, Jesus começa dizendo que vai enviar outro Consolador. Aqui uma segunda função do Espírito Santo na minha e na tua vida. Estamos vivendo um mundo conturbado, de muitas questões polêmicas, tanto políticas, étnico-raciais, questões econômicas, problemas de saúde. A humanidade está com medo e insegura. E nesse momento, quando a gente tem a morte de um ente querido, quando vemos o mundo entrar em polvorosa por causa da mortandade que assola sobre a terra, mas é nessa hora que o Espírito Santo tem um papel e uma função extraordinária de consolo. Jesus querendo nos fazer afirmar a nossa fé em cima de uma verdade sagrada. No Evangelho de João, no capítulo 14, que eu li com vocês, o texto está afirmando: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e para onde eu estou indo, eu vou voltar para levar vocês. Portanto, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vai fazer com que vocês sejam convencidos, que vocês acendem no seu coração o conhecimento da verdade. E essa verdade anunciada por Cristo, é somente o Espírito Santo que pode solidificá-la na minha e na tua vida. E essa verdade nos consola, porque qual é a esperança do mundo? Então eu e você, como cristãos, temos a função do Espírito Santo na nossa vida, que nos faz compreender, acreditar e ter essa esperança viva de que a obra de Cristo estará se completando e nós seremos levados, arrebatados para morar na eternidade com o Pai. Que maior consolo podemos ter? Nós não precisamos viver frustrados se conseguimos ou não ter muitas conquistas na nossa vida na terra, ou não importa a forma como você viveu terrenamente, quantas conquistas você teve, mas se você encontrou Jesus e o seu coração pertence a Ele, significa que você se tornou filho de Deus, herdeiro de Deus, de todas as coisas, e morará eternamente na glória com Ele. Então, que senso de realização maior eu preciso? E enquanto eu estiver na terra, eu preciso ser instrumento de Deus para que a glória dele seja revelada através da minha vida, porque tudo pertence a Ele. Amém, queridos? E a obra do Espírito Santo é nos consolar, trazendo esse contentamento no nosso coração, sabendo que a promessa de Deus é fiel, que Deus não desaponta, Ele cumpre, Ele é zeloso por cumprir com a sua palavra para a minha e para a sua vida. Amém? E o consolo dele tem um propósito firmado no fator benéfico para cada discípulo. Quando lemos no Evangelho de João capítulo 1, versículos 11 e 12, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Nós somos filhos. Você tem essa experiência? Você sabe que você é filho, que é filha de Deus, e que o Espírito Santo é quem é selo sobre o nosso coração. Nós não recebemos o espírito de temor, de medo,
nem de escravidão, nós temos o espírito de filho, por isso nós podemos clamar Abba, Pai, podemos ter essa relação íntima com Deus, chamado de Pai, e podemos então dar significado à oração do Pai Nosso, quando nós falamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Somente, queridos, quem faz esta oração, movido pelo Espírito, vai ter o entendimento dessa autoridade ou dessa liberdade dada por Jesus de entrar diante do Pai, no trono dele, pelo Espírito Santo, e as nossas orações são ouvidas, e nós somos consolados, nós somos direcionados e temos a revelação de Deus. Aleluia! Então o Espírito Santo veio habitar em nós. Então eu quero dizer uma coisa para você: você não está só. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Não tem isolamento social, não tem circunstância na vida que possa tirar de você, se você crê, essa confiança da presença de Deus através do Espírito Santo. Então você pode ter o Espírito Santo como um amigo que Deus enviou para morar dentro de você. E você pode clamar a Ele em qualquer instante, até mesmo quando você está ignorando, quando você não tem um relacionamento com Ele por entendimento. Ele não te abandona, porque é o propósito do Pai. O Pai te ama, pagou o preço através do Filho, enviou o Espírito para continuar revelando a mim e a você essa obra maravilhosa de Deus na nossa vida, pelo Espírito Santo. E é por isso que Ele é consolador, mas Ele opera essas revelações dentro de nós, de toda a promessa de Cristo, de toda a verdade de Cristo, de que nós somos filhos, de que nós, com uma decisão fundamentada na promessa, dessa chegada do Consolador, nós receberemos também poder. Olha que coisa tremenda, Lucas 24:49, Jesus, quando estava para ascender os céus, vai dizer que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fosse derramado o poder do Espírito Santo, porque havia uma promessa de um batismo extraordinário. Além do batismo nas águas, eles iriam ter uma experiência sobrenatural de um batismo do Espírito Santo. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E o profeta Joel, no capítulo 2, vai ser quem o Espírito de Deus vai usar para fazer essa promessa, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E agora o Espírito Santo está à disposição da humanidade há mais de 2000 anos, sendo derramado com poder sobre aqueles que creem, sobre a igreja do Senhor que se instalou na terra, com esse propósito de revelar Cristo, a glória do Pai aqui nessa terra. E essa é a obra do Espírito Santo. Então, meu amado, tem que ter consolo no teu coração pelo Espírito Santo, porque você não veio a essa terra por acaso. O seu chamado a Cristo não é sem propósito. Ele quer que você se torne esse instrumento do poder do Espírito Santo, para que a glória de Deus seja revelada em Cristo Jesus na sua vida. Mas é preciso ter intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender esse caminho de buscar a presença dele, de buscar essa função dele. Ele consola, ele convence, é ele que nos ajuda a converter, e ele tem a função de nos dar direção. Sabe, quando nós estamos perdidos, sem rumo, sem saber o que fazer, o Espírito Santo, ele vai ser essa expressão da pura verdade. No Evangelho de João, no capítulo 14, vai dizer que se nós ficarmos confusos quanto à revelação da palavra, o Espírito Santo é quem vai revelar a palavra ao nosso coração. Aleluia. Diz aqui, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. E aí vai dizendo que o Espírito Santo é quem revela, quem traz revelação da palavra ao nosso coração. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amardes, guardareis
os meus mandamentos. E a função do Espírito Santo é revelar esses mandamentos, é revelar a palavra, é traduzir o entendimento. Quando não temos sabedoria, quando não temos entendimento, o Espírito Santo é quem traz essa revelação ao nosso espírito. Por isso que a palavra diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. E como o fruto do Espírito é paz, quando a Bíblia diz que um dos sinais, um dos árbitros em nosso coração de que estamos dentro da vontade de Deus, é quando a paz de Deus, que excede o entendimento, guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Isso é obra do Espírito Santo. Então, a direção de Deus, nós temos como sinal a paz no nosso coração. Ah, não, estou tranquilo, Deus falou comigo, ainda que seja para que eu negue uma vontade minha, mas para fazer a vontade dele eu abra mão de benefícios próprios, pessoais. Quando você segue essa direção de Deus, a bênção está lá na frente, aguardando, te esperando, porque essa é a vida prática cristã. É quando você tem entendimento de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! E é Ele quem vai nos conduzir à totalidade de toda a verdade. Amados, existem coisas que são ocultas a nós por falta de entendimento, mas se nós buscarmos a intimidade do Espírito Santo, nós vamos ter toda a revelação que nós precisamos. Então a palavra do Senhor diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não pode entender as coisas de Deus. Por isso que eu e você, nós temos esta bênção extraordinária de ter a presença, a direção do Espírito, ter o Espírito Santo como nosso guia, como consolador, como quem nos revela. E a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, traz algo extraordinário para nós. Diz assim: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conceito da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então nós temos um propósito, nós temos um direcionamento, nós temos um caminho já preparado por Deus, uma redenção, para sermos posse eterna do Senhor. Então, querido, o seu caminho já está determinado. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe outra direção, é Ele. E quem nos mantém no caminho? O Espírito Santo. É Ele quem dá sentido e propósito à nossa caminhada de fé. Portanto, nós temos que ser perseverantes até que o Pai cumpra toda a palavra e toda a promessa, e o Espírito Santo é quem vai nos revelar a necessidade de permanecermos esperando essa revelação da vida do Pai até nós, porque haverá segunda vida e seremos arrebatados com Ele para a glória eterna. Amém, queridos? Eu quero concluir aqui, falando da última função. Falei de 3, de convencer, de consolar, direcionar, e agora a função de nos revelar. O Espírito Santo é quem revela toda a vontade do coração de Deus ao nosso coração. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 a 9, eu quero ler com você rapidamente. Existem coisas sobre o dia de amanhã que eu não sei, você não sabe. Existem coisas que estão preparadas por Deus para mim e para você, e que somente o Espírito Santo pode nos revelar. E aqui no versículo 7 até o 9 de 1 Coríntios 12 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém?
Então, as coisas que irão acontecer, né, esse futuro relativo a nós, foram nos dados pelo Espírito Santo dons que nos capacitam a entender e conhecer as coisas futuras, as coisas que Deus tem para fazer e realizar aqui na terra. E também o Espírito Santo vai nos revelar os fatos relativos à pessoa de Cristo e à sua obra. Então, tudo que Jesus realizou, para você compreender e entender a obra da cruz, a vida de Cristo na terra, toda a sua mensagem, toda a sua palavra, somente o Espírito Santo pode nos revelar. Os fatos relativos às promessas de Deus por meio de Jesus, somente o Espírito Santo pode nos fazer entender, porque as coisas que Deus fala são espirituais, como eu já disse. Não se tem discernimento de forma natural, a não ser quando somos espirituais, e somente aquele que se rendeu a Cristo tem o Espírito Santo. E se o Espírito de Deus habita em vós, então você tem a capacidade de orar a Deus e ter comunhão com Ele, de falar e de ouvir a voz de Deus. Você tem revelação, porque você tem a mente de Cristo, e o Espírito Santo opera nessa nossa nova mentalidade, porque nós somos transformados pelo poder de Deus, e o poder de Deus nada mais é do que a pessoa do Espírito Santo agindo em nossa vida. Quando você ora e um milagre acontece, uma cura, uma libertação, uma expulsão de demônios, um vício sai da sua vida, isso é o poder do Espírito Santo que cria todas as coisas pelo poder da palavra de Deus. Quando você ora, o Espírito Santo é quem vai agir e vai convencer o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, do seu vizinho, o seu colega de trabalho, aquela pessoa que você está pregando o Evangelho. É o Espírito Santo que vai operar e vai converter o coração daquele que é endurecido, que você mesmo já desistiu, mas a obra é do Espírito Santo. E nós só precisamos acreditar, queridos, e deixar a nossa vida na direção do Espírito. E se você se coloca na intimidade com Ele, na oração com Ele, você sabe com certeza que Ele jamais vai deixar de te ouvir. Mesmo quando você tem dificuldade de orar, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não sabemos orar como convém, Ele se coloca como intercessor. Olha só que coisa extraordinária. Então Ele consola, revela, direciona, convence, né? E aí eu poderia aumentar as funções do Espírito Santo. Acabei de falar mais uma, né? Ele é intercessor, Ele intercede por nós. Eu incluiria essa no consolo, porque quando você tem essa certeza que o Espírito de Deus está com você, você pode se sentir consolado de que você não está só. Você tem um amigo, e esse amigo que jamais te abandona é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, porque é só um só Espírito, porque é um só Deus, um só Pai, um só Senhor de todos, e Ele está em mim e Ele está em você. Amém? Então, renda sua vida a Ele hoje. Talvez você que está me ouvindo aí na internet, no Facebook, nesse exato momento, você talvez é até curioso ouvir minhas mensagens, você gosta de ouvir mensagens, mas eu quero dizer para você, que coisa boa que você está fazendo, porque o Espírito Santo vai usar essa palavra para convencer teu coração, para tocar na tua vida, para ministrar teu coração e dizer para você que há esperança, que nada está perdido. Deus pode fazer um milagre na tua vida hoje. Se renda, se entregue para Ele. E eu quero orar com você, quero orar por você, eu quero orar também por cada pessoa que está, talvez até no leito hospitalar nessa hora. Foi feito um pedido de oração no grupo da igreja, duas pessoas que estão internadas, marido e esposa, é um pedido da minha filha, Débora. Eu sei que muita gente tem orado, eu queria convidar você para a gente orar um pouco mais. Se você conhece alguém e quer colocar essa pessoa diante de Deus em oração, querido, quem faz a obra é o Espírito Santo, e Ele inclusive conhece essa pessoa lá no íntimo, a obra que Deus está querendo fazer na vida dela. Como nós falamos, o Espírito Santo aqui convence o homem do seu estado, né? Lembra do filho pródigo, que conscientemente abandonou a casa do pai, mas a palavra diz que lá quando ele estava no lugar do mundo perdido, que já tinha gastado toda a sua riqueza, caiu em si, ele foi convencido pelo Espírito do seu estado pecaminoso, e ele arrependeu-se, voltou para a casa do pai, e ele recebeu o direito legal de novamente se colocar na posição de filho, usufruir da casa do pai. Então por isso que quando nós estamos aqui orando, o Espírito Santo estará trabalhando, visitando aquelas pessoas que precisam ser convencidas, convertidas, tocadas, curadas pelo poder de Deus. Convido você que está presente aqui a ficar de pé, e nós vamos orar.
e nós vamos colocar esses nomes. Tem algum aniversariante dessa semana, desse período? Alguém lembra? Lembre de alguém e ore por essa pessoa que está no aniversário. Você que está em casa e tem um pedido de oração, querido, creia. Deus é um Deus que está em todo lugar. Ele está aqui conosco nessa reunião aqui, está com cada igreja local reunida, não só em Teoflotândia, mas no mundo inteiro agora. E Ele está ouvindo a tua petição aí na tua casa, querido. Então ore a Deus com fé e nós vamos interceder, porque sabemos que o nosso amigo Espírito Santo está presente aqui e Ele estará levando ao Pai a nossa petição, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então ore comigo, creia, coloque essas pessoas que você conhece que estão passando por essas batalhas, por causa não só do coronavírus, tem gente aí morrendo de câncer, de AVC, de problemas cardíacos e tantos outros problemas. Se você conhece alguém que está enfermo por qualquer motivo, interceda agora, deixa o Espírito Santo usar a tua vida, seja boca de Deus, profeta de Deus, para mover as regiões celestiais, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, podemos nos mover diante do trono e clamar ao Pai, e o milagre vai acontecer. Aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra dessa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque nós precisamos trazer à memória sempre aquilo que nos dá esperança. Tu és o Consolador, Tu és o Revelador, Tu és aquele que dá direção, Tu és aquele que convence os homens, é aquele que trabalha em nosso coração, mesmo quando nos acomodamos e achamos que estamos bem. Tu és aquele que vem nos convencer de que precisamos melhorar, precisamos levantar, precisamos erguer a nossa cabeça e olhar para o alto de onde vem o nosso socorro. Espírito Santo, visite cada crente, cada discípulo da nova aliança, cada pessoa que nos ouve, ó Deus, nessa live. Deus, visita agora cada pessoa que está sendo representada, seja a pessoa que esteja enferma ou alguém que esteja, Deus, precisando de libertação de um vício, ó Deus, ou uma pessoa que precisa se converter ao Senhor, de reconhecer o Senhor como único Deus e Salvador da sua vida. Opera nesta hora, Pai, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Faz o milagre acontecer, toca naquelas pessoas que estão, ó Deus, contaminadas com o Covid-19, Teoflotone, no estado de Minas, no Brasil, nas nações. Deus, opera o teu milagre, mostra a tua provisão. Ó Deus, sabemos que há um juízo do Senhor sobre a terra, mas aqueles que creem em Ti, ó Deus, serão guardados, serão livres do mal. Ordena a tua bênção, para que a tua cura se manifeste naqueles que são amigos, queridos, aqui na nossa cidade. Visita cada leito hospitalar, cada leito de UTI, Deus, cada pessoa que está contaminada. Deus, que Tu venhas trazendo livramento e a tua glória manifestada. Deus, obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, porque sabemos que a tua salvação ainda está à disposição daquele que, ó Deus, clamar e vai ser ouvido pelo Senhor, e o Senhor vai salvar. Em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor sobre cada casa, cada família, sobre a igreja do Senhor na terra, sobre a nação brasileira. Que a tua bênção alcance cada família, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Meus amados, eu quero trazer a lembrança. Estamos ministrando uma série sobre as 7 áreas de intercessão, e toda quinta-feira estamos publicando, gravando o vídeo aqui ao vivo, e na sexta-feira a gente acaba publicando no YouTube também. Então você pode estar ouvindo as nossas mensagens tanto no Facebook quanto no YouTube. Você pode acessar os links aí da igreja e do pastor Paulo César, e você vai ter acesso a essas mensagens. E na última quinta nós falamos sobre a intercessão pelo governo. Então acesse lá aquela mensagem, escute, porque Deus quer te usar como intercessor sobre essa terra, como profeta, como instrumento dele, e o Espírito Santo está buscando aqueles que se coloquem como reparadores de brechas. Amém? Na próxima quinta estaremos no 5º episódio e vamos estar falando sobre uma área da intercessão muito importante, que é a área da comunicação. Então eu quero convidar você a na próxima quinta estar participando da nossa live às 19 horas. Vai ser sempre mais cedo um pouco do que vínhamos fazendo, ok? Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus alcance o vosso coração, toda a sua casa e família, em nome do Senhor. Aleluia.